Em relação ao sintoma, você falou, esse sintoma que você está dizendo é um sintoma, vamos chamaria assim de ginecológico, né? Essa dor que ela sente é uma dor de quê? Da estrutura do útero, da estrutura do... O que faz doer nesse caso? Geralmente, é complexo isso, porque a gente acha que sempre a dor é do útero, né? Só que quando você pensa que eu tenho uma endometriose na pelve, até porque muitas mulheres acham isso, né? Ah, mas eu vou tirar meu útero e resolve. Não é bem assim, que a doença, como a gente falou, está fora do útero, isso, né? Geralmente essa dor é uma dor peritoneal, pélvica, exatamente. Porque você tem que pensar naquele foco de endometriose, né, o endométrio, sangrando dentro da barriga, então você tem, às vezes tem até dores agudas. Na verdade, o endométrio sangrando dentro do útero não gera dor. Pode gerar aquela cólica leve. A cólica leve menstrual. Se você tiver um útero saudável, né, sem doença no útero, pode ser aquela cólica que a gente chama de dismenorreia primária, aquela cólica leve ou nenhuma. Então, lembrei que eu estou menstruado. Minha filha teve a tal da endometriose profunda em vários órgãos. Eu não sei se agora, já não sei mais se profundo, porque eu achava que o profundo era a extensão na quantidade de órgãos, mas como você falou, 5 milímetros em cada órgão. Eu não sei se ela teve profundo em todos os órgãos, mas pegou intestino, pegou bexiga, né? E isso gerou, por exemplo, sintomas intestinais, sintomas urinários, né? Então, quando você pega uma endometriose, além dessa questão objetiva que um ginecologista pensa, você pensa como é que está a evacuação, como é que está a urina, não é isso? Mas mais do que isso, eu até falo assim, a gente tem que ficar atento inicialmente aos sintomas catameniais. Catameniais são sintomas relacionados à menstruação. Sim. Então, você fala de cólica, tudo bem, acho que as mulheres entendem em geral cólica, obviamente, né? O que é uma cólica. Agora sim, e aquela paciente que eu falo, que ela fala assim, doutor, não tem nenhum sintoma. Tá bom. Aí a pergunta fala assim, tá, mas quando você está menstruada, você tem dor para evacuar? Tem, então não tem sintoma, entendeu? Só que ela não consegue identificar como um sintoma ginecológico. Sim. Mas por que ela tem dor para evacuar somente quando menstrua? Ou somente quando menstrua ela tem uma barriga distendida, que as mulheres chamam hoje em dia de barriga da endometriose. Ou porque somente quando menstrua ela tem sangramento nas fezes. Ou porque somente quando menstrua ela tem dor para urinar. Quantas mulheres falam assim, doutor, eu tenho infecção urinária todo mês? Aí fala assim, isso é infecção urinária de verdade? Será que isso é infecção urinária? Porque não, todo mês que eu vou menstruar, eu tenho aquela ardência para fazer xixi. Fala, poxa, será que isso é infecção ou não pode ser uma endometriose perto da bexiga? Porque uma coisa interessante vamos pegar aqui em cima a cólica menstrual, que é o sintoma, vamos dizer, chave, né, da doença. Só que quando você vai esmiuçando os sintomas, e uma coisa da endometriose que é engraçado, uma coisa que é muito importante falar até, não existe uma relação obrigatória de tamanho da doença com o tamanho do sintoma. O que é isso? Eu posso ter uma menina de 15 anos de idade com doença mínima, quase imperceptível e sintomas incapacitantes. Eu posso ter uma paciente com doenças muito extensas, que pegam todos os órgãos da pelve e quase nenhum sintoma. Então a gente não tem essa relação. Porém, quando a paciente tem sintoma, ele tende a ser um sintoma que ele é, na verdade, localizado por onde a doença está. O que é isso? Se a doença está no intestino, eu tendo a ter sintomas intestinais. Sim. Dor para evacuar menstruada, distensão abdominal, que também pode ser fora do intestino, mas acontece. Sangue nas fezes. Perto da bexiga, sintomas urinários. Perto do diafragma, falta de ar quando eu estou menstruada. Dor nessa região superior do abdômen. Então, ela tende a localizar. Então, é muito comum você já começar a pensar no diagnóstico da paciente só de conversar com ela. E o segundo sintoma que é muito comum acontecer, que as mulheres mesmo se negligenciam, é a dor na vida sexual. Esse é o segundo sintoma principal da doença, é o segundo principal, e as mulheres acham que aquele negócio é normal até hoje. Eu chego a paciente e falo assim, você tem dor durante a vida sexual? Ela fala, poxa, não tanto, mas algumas posições específicas. Fala, então você tem dor. Ah, mas isso não é normal? Não, isso não tem que ser normal. A vida sexual não tem que ser dolorosa para ninguém. A vida sexual tem que ser prazerosa. Tem paciente que não consegue nem ter vida sexual porque ela, antes de ter a vida sexual, ela sabe que vai doer. Então ela já começa a travar na cabeça dela que já vai doer antes. E esse então é muito importante, porque as mulheres até hoje, ou grande parte delas, acreditam que em algumas posições a vida sexual tem que doer. E pelo amor de Deus, não pode doer nenhuma. E esse sintoma é muito comum da doença. Sim. Porque pensa que tem um foco de endometriose atrás do útero ali, que é o lugar mais comum, né? E quando tem o contato do pênis em algumas posições específicas, naquela região, óbvio que vai doer. Ainda mais ela sem estar tratada. Sim. Então isso é muito comum a paciente, ela mesma achar que mas a minha amiga tem dor, a outra também tem, mas entenda, dor não pode ser normal. Chama atenção, mais uma vez, dor não é normal. Exatamente. Né? Chama atenção, então, você ter dito que esse é o segundo sintoma mais importante, dor no ato sexual. Nós estamos hoje conversando com o ginecologista, endoscopista respiratório. Respiratório sou eu. Endoscopista ginecológico, Cláudio Crispi Júnior.
que é dentre as áreas de interesse dele e que ele se dedica muito, o tema que a gente está trazendo, a endometriose. E esse tema, quem não assistiu o primeiro bloco, eu relembro que eu mencionei que esse tema me toca muito, porque a minha filha foi operada por ele, pelo nosso convidado, uma cirurgia bastante longa, de mais de 10 horas. Então, nós daqui a pouco vamos falar sobre tratamento, mas antes de tratamento, vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? A primeira parte do diagnóstico nós já mencionamos, que é a entrevista que o profissional faz com a paciente. E ele deu uma frase que eu guardei e que eu acho que todo mundo devia ter isso na cabeça, é que dor não é normal. E a minha filha se queixava de dor durante vários anos e não teve um diagnóstico que me pareceu ser um diagnóstico. Por incrível que pareça, que é engraçado, que você mencionou que 80% das pessoas têm endometriose e não têm o diagnóstico, não sabem que tem a doença. Mas me parece que o diagnóstico não é um diagnóstico, não é um bicho de 7 cabeças, de uma síndrome genética que você tem que ter acesso ao gene. É um exame, são exames relativamente simples. O que mostra que esse gap entre a quantidade de pessoas que têm a doença e as que sabem que têm a doença e as que têm o diagnóstico feito e o tratamento introduzido não se justifica, não se justificaria numa boa medicina. Mas vamos falar então do diagnóstico. Você pensou, paciente, muita dor, sempre no período menstrual. Há uma pergunta que eu não te fiz. O sintoma doloroso é só durante a menstruação? Não. Inicialmente sim, tá? É o que chama atenção. Só que aí começa a envolver outros temas e a complexidade da doença, porque depois de um tempo de dor, mais do que 6 meses, né, pela literatura, uma coisa acontece chamada dor pélvica crônica, que isso é uma doença, isso tem o CID, inclusive, certo? E dor pélvica crônica, ela tem diversas formas de se manifestar. A gente falou de algumas: cólica menstrual intensa, dor na relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar. Contudo, a progressão da doença, ela tende também a progredir com sintomas diferentes. Então, inicialmente, aquela mulher que tinha dor somente na menstruação, ou só a cólica naquele momento, o resto do mês ficava bem, ela pode desenvolver a dor pélvica acíclica. O que é isso? É aquela dor que não necessariamente tem a ver com o ciclo menstrual mais. E pode vir qualquer dia, inclusive todos os dias do mês. Que é aquela paciente que às vezes está incapacitada de verdade pela doença. Um mês inteiro. Um mês inteiro com dor. Óbvio que quando menstrua tende a piorar o sintoma ainda, mas ela pode ter dor todo dia. Mas isso tende a ser uma coisa mais evolutiva. Não necessariamente ela vai abrir a endometriose com dor todo dia. Não é bem assim que acontece. Não comumente. Então, evolutivamente, uma paciente que não foi tratada e bloqueada no início do sintoma dela, ela tende a ter sim dor, não mais somente menstrual. Tá. E aí você fez a entrevista com a paciente, na sua cabeça pensou que pode ser isso. Que exames que você pede? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame físico. A não ser que a paciente já tenha uma ressonância de muita qualidade, com profissionais, né, bem especializados, que às vezes o exame físico ele é limitado, obviamente, pela região vaginal e ali, às vezes, né, quando precisa fazer um toque retal. Mas assim, tem trabalhos, inclusive na literatura, que já demonstraram que uma boa anamnese e um bom exame físico já são capazes de fazer diagnóstico em 90% dos casos, pelo menos. 90%? Sem nenhum exame mais de imagem. E já tem trabalhos também na literatura demonstrando que você não é obrigado a ter um exame de imagem, ou uma cirurgia, obviamente, para que você já trate a paciente com endometriose e já possa bloqueá-la naquele momento. Porque você não precisa esperar ter um diagnóstico de uma ressonância especializada ou de uma cirurgia para você, agora tem endometriose, agora eu vou tratar. Então, acho que o carro-chefe dessa conversa é uma boa anamnese, uma boa entrevista, um bom exame físico, né, com a paciente. Isso já pode ser, aliás, isso já é fundamental para você já ser até autorizado a tratar. Nós estamos falando de um tecido. O exame físico, você vai identificar o quê? Quando a doença é maior, aprofunda no caso, ele vai crescendo, né, ele forma tipo um tumor. Eu tenho medo dessa palavra, que as mulheres acham que é câncer, né? Mas não é um câncer, obviamente. Estou falando de um tumor, que é uma tumoração, é um nódulo. Então, quando você vai palpar, fazer um exame físico, um toque vaginal, que as mulheres geralmente fazem na consulta ginecológica, você geralmente pode sentir, que é o mais comum, é uma nodulação dolorosa entre o intestino e o útero. A gente chama de fundo de saco posterior, ou fundo de saco de Douglas, né, que chamava antigamente.
Então você, na verdade, faz um toque naquela região e você sente uma nodulação, e ela sente dor. E você até pergunta, é aqui que dói durante a vida sexual? Ela fala sim, ou essa nodulação, porque é um foco da doença ali, que é o lugar comum, ou mesmo o espessamento do ligamento terossácro, que eles retraem a vagina. Então, assim, o exame físico de uma doença profunda, ele é até meio fácil para quem tem treinamento, entendeu? Obviamente que a doença pode ser mais alta e não ser palpável, ou ela pode ser muito pequena e também não ser palpável. Mas quando a doença ela é palpável, não tem por que não ser palpável, entendeu? Então, assim, a gente tem que, na verdade, examinar a paciente, né? Então, assim, muitas vezes a paciente chega para mim com, às vezes, exames de imagem de lugares que eu não conheço muito, e, infelizmente, assim como tem médicos que não conhecem a doença, tem também radiologistas que não conseguem identificar no exame de imagem. Sim. E eu começo a conversar com a paciente, começo a falar, poxa, ela tem sintomas muito atípicos e o exame de imagem não tem nada. Aí quando você examina ela, é outra coisa. Assim, você vê uma doença gigantesca, aí você acaba tendo que pedir um exame, às vezes, mais especializados, né? Assim como tem especialistas em várias áreas, também tem na ressonância, né? O pessoal da radiologia, né? Então, assim, acho que... Agora, a gente falou muito de ressonância. Aí você me diz, o diagnóstico da doença. Então, começa na minha entrevista, exame físico, e a gente tem que pensar em exame de imagem. Exame de imagem, hoje, a literatura fala somente de 2, tá? É a ressonância magnética da pelve, tá? E ou a ultrassonografia transvaginal, mas com preparo intestinal. Não é aquela ultra que as pacientes fazem 2, 5 minutinhos, né, rapidamente. É uma ultra que tem que ter um preparo intestinal, liberar o intestino de fezes e gases, tudo isso, entendeu? É uma ultra que demora, que a paciente fica quase uma hora fazendo uma ultrassom para identificar os focos. Dependendo do médico, dependendo da doença, sim. Até uma hora, entendeu? É um exame são exames chatos, não deixa de ser, né? Mas assim, para fazer diagnóstico da doença, sem ser cirúrgico, né? Somente com exames muito especializados. Aí você pode, entre aspas, confirmar a doença, né? Não existe nada laboratorial para... Não existe. Existem vários trabalhos também sobre isso. Tem um marcador famoso, que é o CA125, que ele aumenta em câncer, geralmente, né? Principalmente câncer que envolve peritônio. O ovário é muito comum. Aliás, é o principal marcador de câncer de ovário, né? E por algumas vezes a endometriose, principalmente a ovariana ou alguns tecidos diferentes, tipo, quando a endometriose pega a musculatura do abdômen. É muito comum o paciente com cesariana ter endometriose na cicatriz cesárea, né? No músculo abdominal. E essas doenças, às vezes, elas cursam com esse marcador aumentado. Mas, como é mais comum ele ser negativo, a gente não usa ele para diagnóstico. Eu posso usar para parâmetro terapêutico. Se ele for aumentado antes, eu posso fazer um termômetro, tratando ela com hormônio e tudo isso, se ele está diminuindo também. Mas a gente não tem exame de laboratório nenhum que consiga fazer diagnóstico. Então está feito o diagnóstico, o que você teria que fazer com cada paciente é ver a extensão da doença. Né? O diagnóstico já está feito. É endometriose, e vamos dizer, é profunda, mas... Quais são os seus passos seguintes? Como é que você pensa? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou ajudar essa paciente? E essa pergunta é fundamental porque, assim, quando você pensa em endometriose na doença, só tem uma forma de eliminar a doença do corpo, não tem outra. É cirurgia. Aí você fala assim, poxa, Cláudio, então eu tenho endometriose, eu tenho que operar. Aí eu falo, claro que não. Eu até brinco, entre aspas, no consultório, eu falo todo dia essa frase no consultório, aliás, mais uma vez por dia. Eu falo assim, a minha função aqui é contraindicar a cirurgia o tempo todo. Porque a cirurgia tem que ser a nossa última opção. Só que a paciente tem que entender que a única forma de eliminar a doença é a cirurgia, tá? Só que quando você pensa então, em tratamento, tem que saber qual é o sintoma da paciente e o objetivo da paciente. Aí que está a questão. Porque o que é o objetivo? Eu tenho uma paciente jovem, mas que ela está tentando engravidar, e aí é uma coisa que a gente não falou, e eu vou falar pontualmente agora, que um sintoma da doença, que muitas vezes a paciente não tem dor, mas ela pode ser infértil. A paciente pode estar querendo engravidar há tempos e tempos e tempos, e não está conseguindo, não acha nenhuma causa, nem nela, nem no marido, e a gente sabe que existe uma relação da endometriose com fertilidade em cerca de 40% das mulheres. Então, quando você pensa nesses sintomas, às vezes a paciente realmente ela tem pouquíssima dor ou nenhuma. E ela acha que não tem sintoma nenhum, mas ela está lá há 4 anos, tendo vida sexual com o marido sem proteção e não engravida. Então, a gente tem que abrir também os nossos ouvidos para a paciente que está infértil, porque, assim, será que toda toda infertilidade sem causa aparente é realmente sem causa aparente? Ou será que essa proporção é bem menor do que a gente acha e pode ter endometriose envolvida? Entendeu? Então, por que eu tô falando disso? E de que maneira a endometriose atrapalha a gestação ou impede? Isso, na verdade, depende de muitas coisas. Primeiro, quando a endometriose é muito grave, ela é muito grande, aquela profunda que pega vários órgãos, ela pode até mesmo, de forma anatômica, impedir a gravidez. Porque você causa uma distorção anatômica das estruturas pélvicas. E você pode ter, com isso, uma dificuldade da passagem tubária do óvulo. O óvulo passar pela trompa. Pela trompa.
porque tem uma distorção anatômica de aderência que a doença causa. Tá? Contudo, a gente sabe que qualquer estágio da doença pode cursar com endometriose. E aí vem a questão que é a palavra-chave da doença também, inflamação. Inflamação crônica. Quando você tem uma doença que é inflamatória, pensa, todo mês sangue menstruado na barriga, todo mês. Isso vai gerando uma sopa inflamatória naquele peritônio. E não somente peritoneal, como às vezes até em níveis séricos, dependendo do tempo de doença. Então, essa inflamação crônica está mais do que demonstrada já, e quase todos os trabalhos que tentaram ver marcadores inflamatórios, peritoneais, tudo isso, alterados, 100% estão alterados com pacientes com endometriose. E a gente sabe que essa inflamação crônica, ela pode, na verdade, impactar a gravidez, ou o sucesso de alcançar a gravidez em diversos estágios, desde uma ovulação de qualidade, até uma fecundação de qualidade, até a anidação do embrião de qualidade. Então, em todos os estágios de fecundação e nidação, pode ter impacto pela inflamação crônica sistêmica. Sim. Bom, aí você já identificou que a paciente tem infertilidade, que ela tem dor, que ela isso, mas você tem que ajudá-la. Sim. Que ela tem uma dor insuportável. E aí, como é que você trabalha o tratamento? Então, aí são dois braços muito separados. A paciente que vai tentar engravidar de forma... Ou seja, que ela quer engravidar, está tentando, não conseguiu, e o objetivo dela próximo é a gravidez, ou seja, ela quer estar grávida logo. E aquela paciente que não quer engravidar naquele momento, ou porque não está casada, ou porque não é o momento, ou porque não quer engravidar. E tem dor, tá? Vamos pegar essa que é a mais comum. A paciente está com dor, né, primeiramente, e não quer engravidar naquele momento. Nível A de evidência, primeira linha terapêutica, não tem jeito, ainda é o bloqueio hormonal, tá? Ainda é o bloqueio hormonal, que isso é nível A de evidência. Bloqueio hormonal significa pílula, que seja, ou progesteronas isoladas. De diversas formas a gente pode fazer isso. Pílula anticoncepcional comum, que as mulheres estão acostumadas. Desde a mais barata até a mais cara, porque não tem até hoje nenhuma comprovação de que uma é superior que a outra. Tem que ficar bem claro isso. Ah, mas o meu médico falou que tem que ser essa. Poxa, não tem essa comprovação, tá? A pílula, na verdade, é muito mais do que a paciente se adapta, porque a gente sabe que efeitos colaterais de hormônios são muito ruins. Então, a paciente pode ter todos. Dor de cabeça, dor na mama, enjoo, enxaqueca vai piorando, escape pra caramba, ganho de peso, aumento de celulite. Então, a gente sabe que acontece isso tudo. Ou pode acontecer. Então, na verdade, quem vai definir, na verdade, qual pílula é melhor, primeiro se ela respondeu à terapia de dor diminuir, né? E se ela está sendo bem adaptada sem efeitos colaterais. Então, essa balança do custo-benefício do hormônio é muito difícil você manejar. E o custo aqui não é dinheiro da pílula que você gasta, porque pode ser a mais barata. A questão toda na verdade, o custo de efeitos colaterais que você tem no seu organismo. Porque fazer hormônio é bom? Claro que não. Fazer hormônio para esse tipo de coisa é uma porcaria. Mas será que é pior do que a dor que ela tem? Então, essa que é a discussão que a gente tem que ter. E, assim, é uma forma de você tentar amenizar a dor dela, porque se você tem uma dor que ela tem um caráter menstrual e você bloqueia a menstruação, eu tendo a diminuir a dor dela, certo? Só que tem paciente que responde, outras não. Outros vão ter muito escape. É aí que é o dia a dia do consultório. O que você chama de escape? Escape, desculpa, tá? É o sangramento, né, em uso de hormônio, que pode ser uma vez, um dia no mês inteiro, ou pode sangrar o mês inteiro, 60 dias, então cada uma de um jeito. Então o escape, basicamente, é um sangramento que você não espera ter. Está tomando a pílula, mas continua... E de diversas formas. Pode ser um sangramento tipo menstrual mesmo, vermelho vivo, volumoso, até aquela borrinha de café, que fica sendo aquela borrinha de café o mês inteiro. E isso é muito chato, às vezes, de manejar. E tem paciente que tem dor no escape também. Às vezes ela não menstrua mais, mas tem escape e tem dor, porque é um sangramento. Né? E o sangramento ele é um gatilho de dor, ele não deixa de ser um gatilho de dor. Então isso é muito importante, esse manejo. Então, no nível A de evidência, bloqueio hormonal com pílulas ou progesterona isoladas. Aliás, a progesterona é o hormônio bonzinho da história. A gente falou que no início que o estrogênio, a doença estrogênio dependente, o que faz a contraposição do estrogênio é a progesterona, que é o hormônio bonzinho. E as pílulas, mesmo que sejam combinadas, que tem estrogênio junto, isso é muito importante falar, porque muitas mulheres, mas doutor, a minha pílula tem estrogênio aqui. Eu falo assim, mas aquela dose ali é mínima, somente para bloquear a ovulação do ovário. Tá certo? Então não tem problema nenhum. Aquele estrogênio não vai estimular a doença da pílula, tá? E o efeito final da pílula no corpo sempre é da progesterona, que é o hormônio bonzinho, tá certo? Então essa é a grande coisa que tem que ser manejada. Contudo, eu acho que falar de pílula é muito, hoje em dia está até meio na moda, as pessoas já entenderam isso. Mas o mais importante é que eu falo também todo dia no consultório. Dor crônica ou dor pélvica não se trata somente com pílula. Então, se a paciente não entender que a dor dela crônica é um incêndio, é uma casa pegando fogo ali, tá? Eu vou tratar com o ginecologista, vai chegar na sala e vai apagar ali qual pílula é melhor, qual cirurgia, sim ou não, e vão apagar. Mas se ela não entender que o conceito que ela está em incêndio, que está inflamada, né? E você não apagar o resto do incêndio com vida mais saudável, atividade física regular,
nutrição especializada, por vezes fisioterapia pélvica, por vezes psicologia, você vai pagando os pequenos outros incêndios e você vai chegar num pool de qualidade de vida melhor da paciente. E dependendo do tempo de dor dela, ela pode ter gatilhos de dor muito complexos. Exemplo, aquela história que a gente sempre fala, sabe a paciente que amputou o pé por algum motivo, certo? E ela tem uma dor no dedo que nem existe mais no corpo dela, que é uma dor fantasma. A dor pélvica crônica é a mesma coisa. Ela tem a doença lá há tanto tempo já. E não foi bloqueada há tanto tempo que a dor se torna central, já tem uma sensibilização central. Então ela pode ter gatilhos aqui dentro da dor, que às vezes você opera a paciente, no mês seguinte a dor dela está igualzinha, não mudou nada, não teve nenhuma melhora da dor dela. Mas doutor, você nem operou, eu operei, tá aqui o vídeo, daqui a biópsia. Só que até dessensibilizar a dor é complexo. E aí vai envolver ela. Se ela não entender que ela tem que me ajudar em relação ao tratamento, tem pacientes que não ajudam em nada mesmo, tem paciente que não melhora nada. Tem aquela paciente que é ótima, só de fazer a pílula nunca mais tem dor na vida. Poxa, essa aí é o sonho do ginecologista. Tem aquela que você faz a pílula e não melhora nada. E aí?